Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais uma vez. Eu tô aqui com essa coisa maravilhosa, que sou apaixonada, que me irrita todos os dias, que me estressa muito fácil. Quem foi? Não. E hoje... Perdido. Essa beleza. E hoje a gente vai gravar um vídeo, né, contando o nosso testemunho, como que foi o nosso testemunho no nosso casamento, o que Deus, né, fez. Eu conheci o Matheus, né, na igreja. Quem viu o meu testemunho, eu contei essa parte. Eu conheci ele e lá foi onde que eu me apaixonei. Eu vi ele pela primeira vez, ele estava sentado atrás de mim. Aí, como sempre, né, quem sabe, eu olhei pra trás e pensei... Mas, assim, eu conheci o Matheus em agosto, no dia que cantou lá parabéns pra ele e tal, lá na igreja. Quem não sabe, meu aniversário foi dia 17 de agosto e logo depois... aconteceu isso que ela vai falar. Aí lá na igreja reúne sempre no final do mês, assim, pra cantar parabéns. E ele tava lá, eu falei, cara, que gatinho. E eu tinha terminado de entrar pra igreja, eu não sabia, assim, quem ele era, eu não sabia nada. Porém, antes de entrar na igreja, antes de conhecer o pastor, a pastora, eu tive uma revelação, um sonho, né, que eu tava casando com o Matheus. Então ficou no ar e eu fiquei assim, no dia seguinte quando eu acordei, eu falei, caraca, como assim casando, sendo que eu não quero casar, eu não quero. E chegou em setembro, no dia do aniversário do pastor, aí tava essa belezura aqui, sentadinho, aí eu falei assim, é agora que eu vou chamar esse menino. Do nada. Acabou o culto lá, aí eu fui lá atrás, sentei lá na cadeira, né, de boa, mexendo na minha Bíblia, né, do nada veio essa bênção lá da frente desfilando, parou na minha frente, abaixou assim, não entendi nada. Porque eu já tava mandando autorização não, era mensagem lá no Instagram dele, mandei solicitação pra ele deixar, né, me seguiu, só ignorei. E ele me ignorou 2 semanas. Então, aí foi onde que eu comecei a conversar com o Matheus. E apaixonada? Eu já tinha me apaixonado por ele antes da gente, né, conversar. Isso! Aí, logo depois disso, 4 dias conversando, a gente foi para uma conferência. E aí foi onde que tudo começou. A gente se aproximou, a gente ficou mais próximo um do outro e pra gente já estava namorando. E como lá na igreja, né, o pastor, ele é psicólogo, né, e eu tava fazendo um acompanhamento com ele direto. E aí, num desses acompanhamentos, eu falei com o pastor que a gente tava conversando e tal. Ele falou assim, conversando o quê? Aí eu falei, não, da gente namorar e tal. E aí ele falou que era pra esperar até o final do mês, que a gente tava com um propósito, né, a igreja toda. E depois ele ia conversar com a gente. Chegou no final do mês, a gente foi lá conversar com ele e ele não tinha autorizado o nosso namoro. E aí foi onde que eu perdi a cabeça total, o Matheus ficou... É porque, no caso, como a gente ficava assim, pra gente a gente já tava namorando, só que não tinha assumido, vamos dizer assim. Aí eu ia na casa dela, só que a gente ia e a gente tem consciência, né? Não fazer as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem quando tá sozinho em casa, se é que me entende. E só que as pessoas que viam isso, pode ser que não pensavam dessa forma, entendeu? Colocavam coisa na cabeça sem ter. E isso, no caso, chegou no ouvido do pastor. Eu não sei quem falou e também nem me importaria em saber não, mas que chegou pra ele. Aí ele conversou com a gente e por esse motivo ele não autorizou pro nosso bem. Até porque ele colocou a gente
em propósito no mês de novembro todo, sem a gente ficar, sem... A gente se viu na padaria porque eu trabalhava do lado e ela trabalhava na padaria. Só que a gente não... A gente conversava só pelo WhatsApp, normal, mas não se abraçava e não beijava. Aí e na igreja a gente sentava um do lado do outro, isso não tinha problema. Isso. Aí, no caso, ele testou a nossa obediência e viu que deu certo a nossa obediência, que a gente cumpriu. Aí, quando chegou no mês de dezembro, graças a Deus, dia 31, ele foi e autorizou. Não. Ele liberou. Não, dia 30 de novembro era o último dia, né, do mês, que ele falou que assim, sempre no último dia ele ia falar com a gente. Só que passou o dia 30 e dia 1º caiu domingo, aí eu falei com o Matheus assim, caraca, o pastor deve conversar com a gente hoje de tarde, né? Só que não. Aí ele foi, né, pra Resende, que é aqui perto, que ele foi pregar lá. Ele tem a igreja também lá. E quando ele chegou, ele fez o que ele tinha que fazer e tudo, e tinha culto de noite. Então no culto a gente foi, sentou um do lado do outro. E aí, quando chegou no finalzinho do culto, aí ele liberou que o Matheus me levasse em casa, porque eu morava perto, né, também da igreja. E aquilo dali foi muito bom, né? Porque, tipo, a gente tava um mês sem ele me levar em casa, sem ir lá em casa, sem a gente se abraçar, sem a gente se beijar. Então, quando o pastor autorizou isso, nossa, aí foi muito bom. E aí, falei, cara, é uma confirmação, né? Um sinal positivo. E aí, Aí, na segunda-feira, o Matheus tinha que ver um negócio na caixa e ele não sabia como que resolvia. E aí eu falei, não, eu vou lá com você e eu vou te explicar lá, vou te encaminhar como que você vai fazer. Quando a gente chegou lá na caixa, e nisso a gente com um propósito ainda, sem o pastor não tinha autorizado, mas a gente não tava fazendo nada. Chegou lá na caixa, aí a pastora mandou um áudio pro celular do Matheus, me encaminhou o áudio também do pastor autorizando o nosso relacionamento. Então pra gente foi muito bom. E nesse mês que a gente ficou de propósito, a gente pôde ver realmente se eu gostava dele, se ele gostava de mim e se a gente queria, né, um futuro juntos. Aquilo dali foi uma prova, né? Chegou em dezembro e o pastor já tinha conversado com os pais dele e falou que não deu 3 meses pra esse menino casar. Pra essa menina. Pra esse menino, você. Quis dizer mais pro seu lado também. Porque eu, você falou assim, minha mãe, a mãe é terrível. Porque eu quero as coisas pra ontem, entendeu? E eu quero ele, eu vou casar com ele. E aí a gente ficou junto. A gente tinha feito um acompanhamento com o pastor. E nisso que a gente fez, ele falou assim, vocês estão pensando em se casar? Sim, em março. Aí ele falou assim, eu falei que não dava nem 3 meses pra vocês se casarem. E aí ele me fez uma pergunta, o que vocês vão fazer pra comprar os móveis pra dentro da casa? Eu falei, bom, pastor, eu tenho um guarda-roupa e uma cama. E o Matheus não tinha nada, só ele mesmo. E o meu celular. Aí, enfim. Aí chegou e a gente sempre orou. Desde o primeiro dia que a gente começou a conversar, a gente sempre orou. Antes de dormir, a gente orava lá na igreja também juntos. E aí a gente sempre, assim, falava que dentro da nossa casa já tinha tudo, né? E foi uma fé muito grande que a gente teve. E aí, com o tempo, até o casamento, todo mundo, assim, que conhecia a gente, foi falando, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te dar isso, vou te dar aquilo. E eu tava, como eu tava desempregada, ainda tô, mas eu ficava tão focada, Deus, por favor, dá uma chance, um emprego, que não sei o que. E eu sempre, assim, orava pedindo um emprego, mas eu não tava me tocando o que tava acontecendo na nossa vida. Deus tava agindo na vida da gente e ela não percebia isso,
não estava dando atenção porque ela estava preocupada em procurar emprego. Sendo que Deus estava agindo por um lado na nossa vida. Sim. E na parte importante, que é as coisas para dentro de casa que a gente não tinha. E aí, quando a gente foi se tocar, já tinha tudo para dentro da nossa casa. Tudo, sem faltar nada. É verdade. E aí, quando a gente parou para se tocar nisso, assim, a gente ficou emocionado, porque isso é fé. Assim, Deus operou muito na nossa vida. E acabou que tudo no nosso casamento, a gente não pagou praticamente nada. Assim, a gente só comprou refrigerante, porque o resto todo mundo deu. Então, quando a gente decidiu casar, a gente casou com a bênção de Deus. Então, Deus já estava abençoando a gente, Deus já tinha preparado tudo, já tinha me revelado sobre o sonho, já tinha revelado para nós dois que estava ali com a gente. Então, por que a gente ia ter que temer alguma coisa? Então, no final a gente já sabia que tinha tudo na nossa casa, e eu fiquei até mais, né, assim, despreocupada, porque eu estava vendo tudo que Deus estava fazendo. Então, hoje a gente é movido pela nossa fé. Se a gente não tiver fé, a gente não tem nada. Porque isso é uma prova do nosso casamento. Às vezes as pessoas vão olhar e vão falar: mas são padrinhos, são gente da família, são amigos que gostam muito de vocês e que deram isso. Mas não, Deus tocou no coração de cada um para dar as coisas pra gente. Então, acabou que no casamento, muita gente chegou perto de mim: depois você me fala o que eu posso dar pra vocês e tal. E eu falava assim: nada. Tava até difícil da gente falar o que tava faltando, porque já tinha bastante coisa pra dentro de casa. E uma coisa assim que Deus agiu muito no dia do casamento foi que o Matheus, assim, ele recebe o salário mínimo, e aí eu falava assim: amor, tira R$500 por mês pra gente, né, comprar as coisas do casamento. Acabou que no mês do casamento, sobrou R$300. E eu falei assim: caraca, amor, a gente tem que viajar, porque a gente tinha ganhado também a lua de mel. E voltar e fazer a compra do mês. Aí eu falei: a gente não vai poder gastar nada. Hoje a gente não vai poder comprar praticamente nada pra dentro de casa. Aí chegou na hora do casamento, com um negócio lá de gravata, de cortar, a gente recebeu, assim, tanto dinheiro no final, que não dava pra gente fazer não só uma compra, mas sim 6, 7, 8 compras por mês, se pudesse, né? E quando a gente viu aquele dinheiro, a gente falou assim: Deus está operando na nossa vida, porque a gente não tinha dinheiro pra gente gastar na viagem, ou gastava na viagem ou gastava pra fazer compra. E no final, né, amor? A gente acabou que fez os dois, gastou na viagem e gastou em casa e sobrou. Foi. Graças a Deus. Glória sobrou. A Deus. Pode falar agora. Agora você já falou tudo, né? O vídeo é de nós dois, só ela fala. Para. Mas foi isso, e eu falo, né, que assim, quando eu tava, né, no mundo, eu tinha um trabalho, eu ganhava bem, eu tinha tudo na minha vida, mas eu não tinha um relacionamento feliz, eu só tinha relacionamento conturbado. E hoje, né, eu posso até estar sem trabalhar agora, porque assim, os planos de Deus, né, só Ele sabe, a gente não sabe de nada. Então, se Ele fez isso na minha vida, é porque Ele tinha um propósito. E hoje eu vejo que eu posso até estar sem trabalhar, mas eu tô com um relacionamento, um casamento hoje, que tá recente, a gente tá recém-casado, mas é um relacionamento abençoado desde o início, desde quando a gente decidiu namorar. E a gente vê todos os dias Deus fazendo as coisas na nossa vida, Deus fazendo milagre mesmo. E isso é muito importante, assim, pra gente, e importante também para as pessoas, né, que estão próximas a nós, que tá vendo tudo o que tá acontecendo. Tá vendo o nosso crescimento cada dia.
Nossa felicidade, né? A gente estampa, não deixa de mostrar a nossa felicidade, que a gente sempre tem Deus, que Deus está sempre agindo na nossa vida. Dependendo da condição financeira que a gente tem, só eu trabalhando, a fé sempre foi grande. A gente, quando quer uma coisa, a gente sempre pede a direção de Deus e Ele nos mostra tudo. Então, sempre, independente da condição financeira que você tiver, independente do que você quiser e falar assim, não tenho dinheiro, não tem problema, ora, pede para Deus. Deus sabe da condição que você tem, mas mesmo assim fala para Ele a condição que você tem, porque Ele te surpreende de uma tal forma que você menos espera e não pode nem imaginar. E Ele te dá aquilo e além do que você pediu. Verdade, isso foi o que, né, assim, a gente orou, a gente pedia pouca coisa e Ele nos deu, assim, totalmente em dobro, Ele transbordou na nossa vida. O Deus que eu sirvo não é o Deus que enche, é o Deus que transborda. E, assim, Deus foi maravilhoso, né, com nós dois. E casamento é isso. A gente tá aprendendo no dia a dia, porque a gente erra, a gente acerta. E Deus tá ali, Deus tá no controle de tudo, Ele tá nos dando a direção, tá nos dando qual o melhor caminho pra gente seguir. E pode acontecer o obstáculo, pode acontecer o que for, assim, no nosso caminho. Mas Deus sempre dá vitória, sempre dá, não importa o que aconteça, Ele sempre vai dar vitória pra gente. Então, tem mais alguma coisa pra falar? Não, é isso mesmo. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho de notificação e manda esse testemunho para quem, assim, tá prestes a casar, quem já tem um casamento já, né, concretizado, assim. E quem não quer casar de jeito nenhum. Que aconteceu comigo, que eu não queria e casei. Pode mandar pra qualquer pessoa. Mas manda aí pra geral, porque todo mundo precisa conhecer, né, o Deus que nos surpreende, o Deus que transborda na nossa vida. E é isso. Fica com Deus, até a próxima. Um beijo. Até mais, pessoal. Fica com Deus. Até daqui a uns tempos.